A BYD lançou agora, cara, olha só, o Dolphin G, tá? É um novo híbrido aí da BYD que vai chegar aqui no Brasil em 2027, tá? E já com motor flex aqui no Brasilzão, bora conferir. Basicamente, esse carro vai vir estrear o sistema DM 5.0, tá? Com uma autonomia de até 1040 km, então é realmente bem interessante para um carro desse aqui, né? Da BYD. Bom, basicamente a BYD apresentou na Europa, né, esse BYD G DMI. É um hatch compacto, né, basicamente igual ao Dolphin GS que a gente já conhece aqui no Brasil. A diferença dele é realmente a motorização, já que ele tem um motor que já é conhecido, o motor combustão já é conhecido, tá? É um motor 1.5 de 16 válvulas, tá, aspirado, que foi atualizado, né, e passa a trabalhar com uma alta taxa de compressão de 16 por 1 e receber um sistema de refrigeração duplo e bomba de óleo variável. O motor não fica mais potente, né? Ele entrega seus 95 cavalos, 12 kg ali, 0,2 de torque, está mas ele acaba sendo mais eficiente, né? E o motor elétrico, né, assume a carga principal com 166 cavalos e 21,4 kgfm de torque. No final das contas, o conjunto acaba entregando uma potência combinada de até 176 cavalos nas versões de entrada, mas pode chegar a 212 cavalos quando com a bateria mais robusta, tá? Independente da potência, o Dolphin G acelera de 0 a 100 em 8,3 segundos. A velocidade máxima é de até 180 km, obviamente limitado, tá, de fábrica. Mas obviamente você sabe que tem como mexer nisso aí, né? Outros avanços junto com o conjunto mecânico também beneficiam a autonomia elétrica. A fabricante reestruturou o gerenciamento de temperatura para seus híbridos. O sistema adota uma arquitetura de resfriamento direto da bateria e controle inteligente do ambiente da cabine. Na prática, a solução reduz o desperdício de energia tanto no frio rigoroso quanto no calor, aliviando o consumo das baterias. Por fim, o DM 5.0 tem eletrônica e componentes elétricos otimizados, com os 3 controladores do conjunto mecânico integrados em uma única peça, o que proporciona maior desempenho de processamento e transmissão de comando para o carro. Basicamente, quando ele desembarcar aqui no mercado brasileiro, né, o BYD Dolphin G poderá se tornar o pioneiro na união do sistema DM 5.0 com o uso do etanol, já que ele vai vir flex, né, como eu disse, ficando um passo à frente do conjunto presente no Atto 2 híbrido plug-in flex, né, que é um carro que eu também falei aqui, tá no canal já. Vou deixar o cardzinho aqui vocês dar uma olhada no vídeo. E basicamente ele só começa a ser vendido lá em setembro, tá, do ano que vem. O resto deve se posicionar como a ponte entre os elétricos de acesso e a família de utilitários da marca, uma faixa de preço onde terá pela frente os novos híbridos leves da Volkswagen e da Stellantis, tá? Que vai vir aí coisa, né, da Fiat, né, da Volkswagen, vocês estão ligados. Vou fazer vídeo aqui, vocês vão ver. Basicamente, né, seguindo aqui os catálogos, né, os mais caros recebem um acumulador de kWh, né, elevando o alcance sem o uso da gasolina para até 104 km, tá? No caso, o carro andando só na bateria. Mas a versão de entrada, né, ele vai fazer mais ou menos aí seus 40 km só na parte elétrica, tá? Já que ele é um híbrido, não é um 100% elétrico. Basicamente, se uma bateria precisa de 3 horas para passar de 15 a 100%, a outra vai precisar de apenas 26 minutos para repor de 10 a 80% de carga, tá? Mas no final das contas você vai sim conseguir carregar esse carro aqui 100%, já que ele é um híbrido, né? Ele sim dificilmente vai descarregar a bateria toda, né? Então, a não ser que você use só o modo elétrico, aí depende muito do seu uso com o veículo, tá? E o consumo também acaba variando de acordo com as versões, né? Aquele com a bateria menor são um pouco mais leve, né? E conseguem consumo combinado de até 27,9 km por litro, tá? As versões mais completas com a bateria maior, que tem uma maior autonomia, ele acaba fazendo seus 26,6 km por litro. Já que é um pouco mais pesado, né? Acaba consumindo um pouco mais. Ele precisou crescer um pouquinho, né, para poder se convencer como um carro familiar, né, na Europa. Mas basicamente ele vai ter aí as dimensões do Dolphin GS que a gente conhece aqui, com 425 litros aí de porta-malas, né, 4,16 de comprimento, entre eixos de 2,61 e 1,82 de largura, ou seja, ele vai estar ali basicamente bem parecido com o Dolphin GS que a gente já conhece aqui no Brasil, tá? Tem uma questão aqui também, né, que algo que aconteceu também com a Stellantis, né, com a parte da Jeep, que é algo que eu critiquei e vou criticar aqui também, que é o seguinte: uma característica típica de carros compactos é o que? A suspensão traseira, que é por extorsão, como nas versões mais acessíveis do Dolphin EV, tá? O Dolphin Plus e o Dolphin SE, no entanto, tem suspensão traseira independente multibraços, ou seja,
Basicamente, neste Dolphin G aqui, ele vai ter uma suspensão por eixo de torção, ou seja, mais um downgrade para economizar, né? Porque, cara, não existe, cara. Você já botou a linha inteira com suspensão independente. Pra que vai colocar essa suspensão agora de eixo de torção, cara? O carro fica mais confortável. É um item que deixa o carro mais resistente em si, sim. Ele, obviamente quando é bem feito, né? Não é que nem alguns aí do Kwid que né? O Kwid quebrava o eixo, né? Dava trinca no eixo de torção e dava um BO, né? Mas quando é bem feito, é sim uma peça que é resistente. Porém, é desconfortável, você não tem tanta estabilidade quanto a suspensão independente, entendeu? Aí acaba alegando que é para baratear, mas é tudo migué, a gente sabe que é migué, os caras ainda fazem, entendeu? É difícil de compreender isso aí, né? Eles têm equipamentos, né, completa como a gente já conhece, né, da interna assim dos Dolphin, né, com a tela gigante de 12.8, a tela também para o painel de instrumentos, câmera em tudo quanto é canto, assistente de condução, né, nas versões mais completas, obviamente, controle de cruzeiro adaptativo, alerta e ponto cego, sistema de manutenção em faixa, e as versões ainda mais completas têm o teto panorâmico com cortina, tá? Ajuste elétrico e o apoio de lombar ajustável eletricamente no banco do motorista e as rodas Aro 18, tá? Que são até bonitas, eu gostei aqui, né, das rodas do novo BYD Dolphin G. As rodinhas que ficaram bem bonitas no final das contas. Em relação a preço, que é algo bem importante. Ele vai vir aqui na faixa aí de seus 140, 150. Provavelmente vai botar seus 150 mil aí. E vai abaixar um pouco, né? Conforme o tempo. Ele vai ali se jogar entre o Dolphin GS e o Dolphin Mini. Talvez para brigar com um pouquinho ainda com o Geely ali, né? Já que o Dolphin Mini não consegue brigar com o Geely, já que o Geely é mais caro que o Dolphin Mini. E por aí vai, né? Mas eu acho que, pô, se dependendo do preço aqui, não vai valer muito a pena não, porque a gente sabe que, pô, eu tenho um carro híbrido que vale, é um carro legal. Só que quando ele dá manutenção, custa muito caro, entendeu? As peças de carro híbrido são caras ainda, tá? Então, porque o esquema de você manter o motor a combustão e o motor elétrico funcionando juntos, se der algum problema, um exemplo desse é o Corolla, tá? O Corolla híbrido, que é um carrão, tudo não dá defeito assim, mas quando dá defeito, cara, prepara o bolso, porque inclusive teve relato de gente aí gastando seus 10, 12, 15 mil reais em um jogo de bico pra trocar. Então é complicado, é complicado. Então tem que prestar também atenção se vale a pena, se é na faixa de preço que vale. Mas no final das contas, quem vai dizer aí é vocês. Comenta aí, tá? Lança nos comentários se você compraria esse carro aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto.